Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus enche a sua vida, seu coração, sua casa, sua família nesse momento. Preparados para mais um momento de estudo da palavra de Deus? Hoje nós vamos trabalhar o texto de Ezequiel 47 e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Enquanto você abre a sua Bíblia, Ezequiel 47, eu vou fazer para você uma breve introdução nesse texto, tá bom? Vamos lá. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia antes da tomada total de Jerusalém. Ele tinha 25 anos quando se tornou prisioneiro e 5 anos depois foi chamado por Deus para pregar a um povo cativo e de dura serviço. No capítulo 2 de Ezequiel é descrito o chamado de Ezequiel. Agora nós vamos ler o texto em Ezequiel 47. Você já abriu sua Bíblia? Vamos lá? Traçando um caminho difícil, mas que me leva à cura. Ezequiel 47. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, eu quero que você memorize isso. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente e, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixes. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em grande multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Junto a ribanceiras de um rio e de um lado e de outro nascerá toda sorte de árvore, e que dá fruto para comer, e não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui. Nós vemos aqui a torrente de águas purificadoras. Águas que saem do trono de Deus através do altar e jorram pelos caminhos. E por onde esse rio passa, ele traz cura, ele traz fartura, riqueza, ele sara, ele transforma o mar em água doce. Nós vemos aqui novamente o Senhor pegando Ezequiel e levando Ezequiel a traçar um caminho. Lembra que eu falei para você memorizar o versículo primeiro, logo no início, que diz assim, ó, depois disto. Quando nós entendemos que o Senhor, nesse momento, traz Ezequiel a uma nova caminhada e ainda começa depois disto, significa que, antes desse evento, Ezequiel
tinha passado por outros eventos, por outras situações, por questões que ele havia vivenciado e que agora, a partir desse momento, depois de todas essas coisas passadas, ele vai passar a viver uma nova experiência. Agora nós vamos ver o que está descrito depois disto. Quais foram algumas das evidências de que Ezequiel passou algo antes desse evento? Vamos lá. Bem, Ezequiel está vindo de uma série de visões e profecias da parte de Deus para o seu povo. Entre elas, podemos destacar Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. Inclusive, nós temos uma mensagem sobre traçando um caminho difícil, mas que me leva à cura no Vale de Ossos Secos. Você pode ver nos vídeos anteriores. Há profecias contra os pastores, contra os montes de Israel, a visão do templo, a glória do Senhor enchendo o templo, consagração do altar, reformas e restauração do sacerdócio. Bem, nesse momento que o Senhor chama Ezequiel para que ele saia para fora do templo e dê uma volta, Ezequiel estava no momento de preparação de festa. Ele estava participando dos preparativos para a festa. E o Senhor chega até Ezequiel e manda Ezequiel sair da festa. Chama Ezequiel para fora. E diz para que Ezequiel ande em volta do templo. E aí que começa toda a mágica de Ezequiel vivenciar essa experiência nova com o Senhor. Algo novo acontecendo com Deus através do seu poder. Vamos começar então a descrever quais são essas experiências, ok? Então o Senhor chama Ezequiel de dentro do templo para fora. Orienta para que ele dê uma volta no templo e de repente ver as águas saindo do trono do santuário. Estas são as águas que saem do trono de Deus para curar, sarar, libertar e restaurar. Estava indo tudo bem com os preparativos para a festa. Acredito que Ezequiel talvez nem quisesse sair dali, mas Deus tem caminhos para as nossas vidas que precisam ser traçados. Como aprendemos nos vídeos anteriores, Deus guiava Ezequiel para cada situação e nesta não seria diferente. Nesse momento, Ezequiel tem que sair da festa para seguir caminho. Quantos momentos que você está assim vivenciando, até uma experiência boa, e aí Deus simplesmente faz com que você pare para você seguir um outro caminho. Às vezes não é nada agradável passar por isso, mas se você tiver o Espírito Santo guiando sua vida, você reconhece que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo que pareça até mais difícil o que Deus está chamando você a fazer. Nós vamos entender um pouco do que significa as medidas, tá bom? Vamos lá? Mar Morto. O Mar Morto ele está a 392 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Como o nome já sugere, é sem vida. A salinidade é 25% maior que os oceanos e o ponto mais baixo da Terra. 1000 côvados. 1000 côvados estavam nos tornozelos, equivale a 548 metros. 2000 côvados nos joelhos, equivale a 1 km e 96 metros. 3000 côvados nos lombos, equivale a 1 km e 644 metros. Deus tira Ezequiel dos preparativos da festa e faz ele andar dentro da água. Quando a gente pensa no clima do Brasil, talvez seja até agradável andar na água. Mas se você pensar que poderia ser inverno ou talvez aquela localidade não fosse um clima tão agradável assim quanto no Brasil, andar nas águas iam causar no mínimo cãibras, frio, não seria um caminho tão agradável assim. Ezequiel tem que andar com as águas nos tornozelos, nos joelhos, no lombo e depois ainda tem que nadar. Se você imaginar que esse caminho é feito dentro de um rio de águas frias, não é nada agradável, seria uma caminhada difícil. Mas vamos continuar. Depois de andar até os lombos, quando
supostamente imaginamos que Ezequiel poderia estar pensando assim, agora já terminou, né, a caminhada, o que será que o Senhor quer falar comigo? E aí o Senhor fala para Ezequiel andar mais 1000 côvados. Nessa altura, podem muito bem estar aparecendo as dificuldades para Ezequiel continuar o caminho, mas mesmo assim Deus manda ele continuar. Quantas vezes você está caminhando porque Deus mandou você caminhar e numa altura desse caminho você começa a sentir dificuldades, você começa a não conseguir andar, ter muita, mas sabe, tribulações, dificuldades, situações que impedem você de continuar. E aí você simplesmente, ou você segue e prossegue, ou você para no meio do caminho. Mas aqui nesse episódio, o Senhor fez com que Ezequiel continuasse. Ezequiel tinha que continuar, só que agora ele não podia mais andar, ele teria que nadar. Tem momentos que você não vai conseguir andar mais, você vai ter que aprender a nadar. É interessante falar isso, mas a verdade é essa. Tem águas que você tem que passar, que somente andando você não vai conseguir atravessar. Você tem que aprender, você tem que se reinventar para você conseguir prosseguir esse caminho. Ou seja, nesse caso aqui, Ezequiel teve que aprender a nadar. Você vai ter que aprender a nadar, porque tem águas que são mais profundas e não dá para andar. Vamos lá, 4.000 côvados então foi o total das águas do caminho que Ezequiel teve que traçar. E nesse momento as águas já não eram mais, não dava mais para andar, era a nado, ok? Era uma distância total de 2 quilômetros e 192 metros dentro da água. Então assim, não é uma distância tão curtinha dentro da água. Não é tão pertinho quanto parece. Mas ele tinha que seguir esse caminho. Mas o que leva Deus pegar homens e mulheres e fazer com que eles tracem caminhos difíceis? E guiar eles em caminhos difíceis. Quando eu penso nessa frase de Deus levando homens e mulheres a traçar caminhos difíceis, mas é claro que levam à cura, mas pegando as pessoas, pegando você, pegando eu e você e seguindo por um caminho difícil, eu me lembro do episódio justamente em que o Senhor manda os discípulos entrarem no mar sozinhos. E ele vai para o monte. E nesse meio do caminho, no meio do mar, a tempestade começa. E o Senhor não estava no barco, ele estava no monte. Deus, o Senhor Jesus, naquele momento sabia que aquele caminho seria um caminho difícil. Mas ele mesmo assim mandou os discípulos seguir. Na metade do caminho, quando os discípulos acharam que iam padecer, ele aparece. E o caminho faz junto com eles. Eles prosseguem no caminho. Tem momentos que isso vai acontecer na nossa vida. No meio do caminho a tempestade vai bater. No meio do caminho você não vai conseguir andar, você vai ter que aprender a nadar. Porque se você não nadar, você morre. Se você não aprender a nadar, você morre afogado. Então assim, aprenda a nadar se tiver que continuar nesse caminho. Aprenda a ressignificar o seu caminho, a mudar para que você continue e termine a jornada que Deus preparou para você. E não pare no meio do caminho. Mas vamos lá. O caminho traçado por Ezequiel o levou à cura. Ele viu o rio passando e por onde esse rio passava ia transformando tudo à sua volta. Um caminho difícil, mas que me leva à cura. Que níveis de cura experimentou Ezequiel? Vamos lá, eu quero dividir com você agora os níveis de cura que foram experimentados por Ezequiel.